Fala, torcida palmeirense. O Palmeiras vai a campo hoje contra o Cerro Porteño pela Libertadores. Jogo válido pela fase de grupos da Copa Libertadores. Aqui você vai acompanhar as últimas notícias do Palmeiras, as novidades, como o Palmeiras vai para o jogo, a escalação. E o Alexander Barbosa, ontem após a vitória do Botafogo, ele mandou um recado ao Palmeiras e a torcida do Palmeiras foi uma loucura. Quer saber o que ele falou? Assiste o vídeo até o final, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e bora para a notícia. Seu grupo. No Paraguai, o time joga para manter a liderança no torneio continental. Jogadores do Palmeiras já estão em Assunção do Paraguai, palco da partida desta quarta-feira pela Taça Libertadores da América contra o Cerro Porteño. Inclusive, o jogo que mais se repetiu na história da Libertadores. São 16 jogos com 10 vitórias do Palmeiras, 4 empates e 2 derrotas. E outro detalhe, 8 desses jogos aconteceram em Assunção do Paraguai e o Verdão jamais perdeu. São 5 vitórias do Palmeiras em Assunção, além de 3 empates. Quem esperava que o Paulinho, pelo menos, pudesse ser relacionado para o banco de reservas, vai se decepcionar. Ele não viajou com a delegação, segue aqui na academia de futebol, intensificando os preparativos para, quem sabe, voltar ao time do Palmeiras antes da Copa do Mundo. Ele que sofreu uma grave fratura por estresse na canela. Quem também não viajou, Vitor Roque e Piquerez, os dois jogadores estão machucados. Murilo está de volta ao time do Palmeiras, será o companheiro do Gustavo Gomes na zaga. O Murilo que desfalcou o Verdão na última partida da equipe Campeonato Brasileiro, vitória por 1-0 sobre a equipe do Bragantino no último domingo. É o jogo que vale ali é continuar na liderança, então pra gente é muito importante, principalmente jogos fora de casa, a gente sabe como que é jogar Libertadores, como é esses tipos de jogos. Pois é, o Maurício que de alguma forma estará em casa, porque ele se naturalizou paraguaio, pensando evidentemente em defender a seleção paraguaia na próxima edição da Copa do Mundo, foi inclusive convocado recentemente. E o Maurício é dúvida para o jogo, né? O Abel não sabe se começa com o Maurício ou com o Sousa, que também é paraguaio. É uma equipe muito difícil, a gente enfrentou eles no ano passado e nos 2 jogos da fase de grupos a gente deu para perceber que era bastante difícil, bastante físico, bastante truncado, bastante disputado. Nos últimos 41 jogos contra equipes estrangeiras na Libertadores, equipes não brasileiras, o Palmeiras perdeu somente 2 e tem incríveis 59 vitórias como visitante em toda a história da Taça Libertadores da América. E para a gente terminar esse boletim falando do Palmeiras, vamos falar sobre o Alexander Barbosa, jogador importante do Botafogo, zagueiro argentino de 31 anos. O Verdão se aproximou muito da contratação deste jogador, né? Só que ele só deverá chegar aqui à academia de futebol na janela de transferências na metade do ano. Vamos falar um pouco agora sobre o Cerro Porteño, adversário da equipe do Palmeiras. A equipe que é treinada pelo Ariel Holan, há pouco tempo no cargo. O Holan, vocês todos se lembram, treinou o Santos alguns anos atrás. Ele tem muitos problemas para esse jogo contra o Palmeiras. Nada mais, nada menos do que 10 jogadores estão entregues ao departamento médico. E uma outra situação, o Cerro, que perdeu as últimas 6 partidas para o Palmeiras na história da Taça Libertadores da América, deverá entrar com 5 homens em sua linha defensiva. É o Ariel Holan pensando, evidentemente, em mudar essa história. Pois é, tá fazendo a conta para perder de pouco o técnico do Cerro Porteño. Mas calma, o Palmeiras é favorito pelas circunstâncias, pelo time, pelo mau momento do adversário. Mas a parada é a seguinte, jogo é jogado, já dizia a minha avó. Nenhum tem chance. O Léo até publicou sobre Danilo hoje no Twitter dele. Vou abrir aqui e em breve falamos do Barbosa. E aí, Léo, Danilo, repita o que você disse nas suas redes sociais. Aliás, quem não segue o Léo nas suas redes sociais, siga, por favor. Eu conversei com algumas pessoas do lado do Danilo e do Palmeiras hoje, e o que me foi passado foi o seguinte: a questão do Danilo é um sonho e um sonho distante por alguns quesitos. O Palmeiras fez alguns movimentos na última janela, sim, alguns. Não foi apenas daquele que gerou a carta do John Textor, falando que não ia liberar. O que eu pude apurar é que o Palmeiras fez alguns movimentos, inclusive na última semana de janela de transferências. E aí o Botafogo fechou a porta e o Palmeiras não avançou na negociação.
O Palmeiras sonha com o Danilo, mas é um sonho distante, porque hoje o Botafogo, entendendo que ele vai para... Voltou. Voltou. Vamos lá, o Léo estava falando sobre Danilo. Vai lá. Só para finalizar, um último ponto sobre Danilo. O Danilo quer ir para a Europa, sim. Só que em um time que ele possa brigar por títulos. Ele não vai simplesmente acertar uma proposta da Europa só para ir para a Europa novamente. Então tem alguns fatores que interferem. Hoje, dentro do Palmeiras, é tratado como um sonho, mas um sonho distante, muito por conta desses fatores que eu trouxe aqui na live, Danilo. Muito bem, essa é a questão. Vamos ver. A grande questão é: Danilo, se for para a Copa e tiver proposta da Europa, uma proposta de um time bom, como disse o Léo, fica difícil. Eu não teria tantas esperanças assim, mas vamos ficar de olho. A esperança é a última que morre. É curioso como a galera, Léozinho, tem uma baita esperança no mercado e não tem esperança nenhuma no Abel, né? Tem outro superchat de mercado aqui, do Toin. Com a chegada do Barbosa, Nino e Paulinho, o que é mais interessante para o segundo semestre? 3-5-2 ou 3-4-3? Acho que 3-4-3 com Roque, Flaco e Paulinho fica imbatível. E a Janete Aparecida tá avisando aqui que voltou. O Daniel Santos dizendo que voltou. Então, tudo obrigado aí ao Barbosa. Vamos lá. Vocês já estão acompanhando aqui faz um tempo. No final da semana passada, o Palmeiras e o Botafogo e o Barbosa entraram num acordo. Eu gravei os vídeos para vocês, avisando que já tinha acordo. E no vídeo disse, só falta assinar, né? No vídeo eu avisei, tá tudo certo, verbalmente, só falta assinar. De lá para cá, o que aconteceu no caso, o empresário do Barbosa, ele falou, pô, se eu ganhasse um trocadinho a mais aqui, né? Pô, já que já tá aí, vamos ver, né? Aí sai a notícia do Cruzeiro para lá, sai a notícia de que não tá acertado para cá. E eu fui bater no Palmeiras, falei, pô, e aí? Aqui continuamos trocando os documentos, continuamos com os contratos sendo feitos, continuamos avançando. Falava no Botafogo, e aí? Aqui o negócio está feito com o Palmeiras. Então ontem eu trouxe a vocês que o negócio estava continuando, estava mantido. E hoje, agora há pouco, o Merlo, meu colega de UOL, publicou que o nosso querido Barbosa vai mesmo se despedir hoje do Botafogo e que o acerto com o empresário já aconteceu. É o que diz o Merlo. Então, o Palmeiras vai ter Alexander Barbosa a partir da parada da Copa, depois da parada da Copa. Não tem os detalhes de quando ele vem para o Palmeiras, se ele vai jogar mais pelo Botafogo, se ele vai treinar no Botafogo, se ele já começa a treinar com o Palmeiras. Esses detalhes ainda não tenho. Até porque, oficialmente, o Palmeiras tenta, de todas as formas possíveis, dificultar o acesso à informação. Mas o nosso trabalho, o meu e do Léo aqui, e de todos os outros colegas jornalistas, é de driblar isso e, felizmente, às vezes, a gente consegue. Mas o Barbosa vai ser jogador do Palmeiras, um contrato de 20 milhões de reais, e ele vai chegar depois da Copa do Mundo. Essa é a informação que tenho. Léo, informação, opinião, o que você quer falar sobre Alexander Barbosa? As informações já passou todas. Opinião, tá? Vamos falar assim. Se o Palmeiras contratar apenas o Barbosa e não contratar o Nino, até porque a informação que eu tenho, acredito que você também tem a mesma, Danilo, que uma não anula a outra, o Palmeiras segue sonhando Sim. ainda com o Nino. Se o Palmeiras trouxer só o Barbosa, eu vou achar um movimento... Não vou achar um movimento ruim, mas eu acho que o Palmeiras precisa de um zagueiro que seja mais construtor e não destruidor. Na minha visão, no meu entendimento, as características do Barbosa lembram muito mais a do Gustavo Gomes do que um zagueiro que o Palmeiras precisa para ser um construtor. Não estou falando que o Barbosa é ruim, mas
eu vejo ele com características muito parecidas com o Gustavo Gomes. Mas aí tem um outro ponto. Você ter Barbosa e Gomes lado a lado, você cria uma defesa muito sólida, com o famoso zagueiro canhoto que o Abel sempre pediu, tentou com o Mikael, tentou com o Imperior e nunca conseguiu. E você vai exigir mais da construção do Marlon Freitas e do Andréas, como aconteceu no último domingo, que por muitas vezes do Marlon se tornava um terceiro zagueiro para dar início na jogada. Então, resta saber como será a construção do Palmeiras para a zaga. E outro ponto de montagem de elenco. Você contratando o Barbosa e talvez o Nino, você vai ficar com 5 zagueiros desse porte? Gomes, Barbosa, Nino, Murilo e Fux? 5 jogadores de alto salário? Murilo vai ser negociado? Fux? Fux não, acabou de ser comprado. Então são bons pontos de interrogação para a gente entender desse planejamento para o Palmeiras, para o setor defensivo. Eu tenho um palpite. Eu já falei isso aqui outras vezes, vi gente também falando sobre. Eu acho que o Palmeiras vai mudar para jogar com 3 zagueiros. Acho que o Palmeiras vai jogar numa linha de 3, com o Marlon e com o Andréas no meio, com o Piquerez, quando voltar, né? Aberto pela esquerda. Temos que ver quem vai estar disponível pela direita, se vai ser Giai ou Kelvin, ou se ele de repente coloca um ponta. Pode ser que ele jogue com áreas mais por dentro. Tem que ver se o Flaco volta depois da Copa. Eu acho que há um desenho de mudança tática do Palmeiras, inclusive respondendo o que diz o Toin, porque é o que você falou. É muito zagueiro com muito dinheiro para ficar com 5 opções no banco. Na minha cabeça, faz sentido se o Palmeiras ficar com 3 zagueiros. Aí faz mais sentido. A Janete diz que acha que o Murilo não merece banco. O Anderson, sobre o CT de Osasco, eu não sei, tá? Não sei. Então, só te respondendo, que eu vi que você mandou várias vezes aqui no chat, te respondendo, não sei. Sei que tá negociando contra a cidade, mas não sei se vai ter CT, se é Osasco. Então, Léo, eu fico pensando nisso. Você não acha que pode ser uma mudança de estratégia? O duro que a gente não pode conseguir construir um Palmeiras ainda pensando que o Flaco e o Alan podem sair, que são 2 potenciais Sim. jogadores que saiam. Então, irmão, eu já falei com seus colegas também aqui, eu não sei nada, eu não peguei meu telefone no dia todo, porque queria estar focado no jogo. Aí chegando no vestiário, depois do jogo, meus companheiros falaram que já estava tudo acordado, que foi o meu último jogo, eu fiquei surpreendido. A verdade é que fiquei surpreendido, porque não... Até a informação que eu tinha era que entre os clubes estava tudo acordado, mas comigo nadie tinha falado nada, nem acordado nada também não, então... Daqui a pouco, se minha saída se concretiza, eu voltarei a falar, darei minhas explicações de por que aconteceu isso, de por que eu não renovei, de por que eu saí do clube. Agora acho que no momento, porque ainda sou jogador do Botafogo, eu estou focado agora em descansar amanhã e depois um jogo daqui a 3, 4 dias de novo contra Remo. Então, para mim, eu sou jogador do Botafogo e tenho a minha cabeça aqui. Zenit e Spartak da Rússia têm interesse em Flaco Lopes do Palmeiras. Segundo informações do Legalbet, o agente de Flaco Lopes está disposto a ouvir propostas vindas da Rússia. Gulli, ex-jogador do Milan e Inter e atual representante do centroavante do Palmeiras, mantém contato com o Spartak em Moscou e o Zenit de São Petersburgo. Na janela de inverno europeu, Flaco e seu staff não demonstraram interesse em uma transferência para a Rússia e adiaram as conversas por meio do ano. Agora, Gulli e seu cliente estão dispostos a ouvir todas as propostas disponíveis em janelas anteriores. O Spartak já havia tentado contratar o atacante, mas as partes não chegaram a acordo nos valores. Segundo o Legalbet, o contrato de Flaco Lopes com o Palmeiras prevê uma multa rescisória de milhões de euros. Anteriormente, veículos da imprensa noticiaram que o clube pretende obter 40 milhões de euros pela venda do atacante. Na temporada de 2026, Flaco marcou 4 gols no Brasileirão e 1 na Libertadores. Essas foram as notícias do Palmeiras. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima notícia.